resolver todos esses problemas, eu apresento para vocês o revolucionário produto chamado Silosimol. Um produto com marca registrada, conhecido como top da ciência. Esse produto veio para revolucionar a vida de vocês. Bem, o que é que o Silosimol faz para nós de benefício? Ele vai trabalhar o melhor que nós temos. Ele vai trabalhar para nós a água. Então a natureza nos entrega a água e o Silosimol prepara ela para nós. O Silosimol é um equipamento que atinge uma frequência magnética de 3.860 Gauss. Vou repetir novamente para que você grave. 3.860 Gauss. Ele é o produto mais potente que tem no mercado com campos magnéticos. Quando você faz uma comparação do Silosimol com outros produtos, que eu aqui não vou dizer o nome porque não ganho bônus e nem royalties, você fica extremamente surpreso. Uma garrafa magnética atinge 200 Gauss de potência. Um equipamento que tem os ímãs na base atinge 800 Gauss de potência. Mas nós temos alguns produtos que atingem até 1.070 Gauss de potência. Mas o Silosimol atinge 3.860 Gauss. Aí você me pergunta, para que essa potência toda? Eu vou fazer um exemplo para você. Se eu tivesse aqui um paredão grande e eu precisasse derrubar ele, e eu tivesse na mão apenas um martelo e um apontador, será que eu consigo derrubar essa parede? Claro que eu consigo derrubar, mas eu vou levar muito tempo. E se eu tivesse aqui na minha mão uma dinamite do tamanho da ponta de uma caneta e eu colocasse aqui, quanto tempo eu levaria para colocar tudo isso no chão? Fração de segundos. Então, isso é a diferença de potência. Então, quando você tem um Silosimol que atinge 3.860 Gauss, ele consegue quebrar qualquer molécula de qualquer água, de qualquer dureza, fazendo uma grande diferença nas moléculas da água. Quero que você preste bem atenção num detalhe. Se eu tivesse com uma dor de cabeça bem grave, e eu tomasse um comprimido para dor de cabeça, será que a dor de cabeça vai embora? Vai, porque eu tomei uma dose certa para uma dor de cabeça. Mas se eu pegasse esse comprimido e cortasse ele em 20 pedaços, e eu tomasse só um pedacinho, será que a dor de cabeça vai embora? Não, porque a dose é pequena, é fraca. O que quero dizer com isso? Que tanto um pedacinho quanto o comprimido inteiro, o princípio ativo é o mesmo, está correto, só que o pedacinho é extremamente fraco para a necessidade. Quando você diz para mim, a garrafa magnética e o Silosimol é o mesmo princípio? Claro, é o mesmo princípio, porém a garrafa atinge 200 Gauss, o Silosimol atinge 3.860, são apenas 20 vezes mais forte. Bem, o Silosimol é um aparelho super magnetizador de ar. Super pela potência. Nós temos hoje mais do que 5.000 vídeos de depoimentos de clientes satisfeitos com o Silosimol. Se você entrar nesse momento aí no YouTube e você colocar depoimentos do Silosimol, você vai se surpreender com quantos resultados positivos o Silosimol tem levado para a casa das pessoas. Se você colocar depoimento do Silosimol / diabetes, você vai ver pessoas que tiveram grandes resultados no diabetes. Se você colocar depoimento do Silosimol / hipertensão, você vai encontrar sobre hipertensão. Depoimentos do Silosimol / cálculos renais, você vai encontrar sobre cálculos renais. Então, sobre qualquer problema que você queira saber, você coloque lá Silosimol, ponto, ou / o problema que você quer saber, e você vai encontrar outros clientes que já tiveram os mesmos problemas e alcançaram resultados. O Silosimol, ele é um equipamento, tá?
O Silosimol não tem o objetivo de curar doenças, isso é muito importante, tá? Qual que é o principal objetivo do Silosimol? É magnetizar a água. Agora presta bem atenção. A água, estando magnetizada, ela será um coadjuvante para o tratamento da sua saúde e irá melhorar a sua qualidade de vida ao reduzir os radicais livres do teu organismo. Ok? Então o Silosimol, ele tem o objetivo de magnetizar a água. Agora a água estando magnetizada, ela tem o objetivo de ser um coadjuvante da saúde. Nós somos certificados pelo Instituto Falcão Bauer e somos liberados pela Anvisa pela resolução 1637 de 28 de maio de 2008. Esse equipamento, ele tem 5 anos de garantia e ele foi feito para durar 30 anos. Um produto quando tem 5 anos de garantia, porque realmente ele é um produto de boa qualidade, ok? 5 anos de garantia, grava bem isso. Se você entender como funciona e por que ele funciona, realmente vai ficar uma coisa muito clara para você e você vai entender que realmente é tecnologia. Mas precisa se lembrar de uma coisa: se você comprar o equipamento e colocar o equipamento lá e você não beber água, não vai funcionar. Você jogou seu dinheiro fora, ok? Se você tem anseios de melhorar, se você deseja melhorar, é preciso você beber água. É muito importante que você beba 2 copos de água em jejum de manhã. E ao longo do dia, a cada 30 kg de peso, você beba 1 litro de água. Se você pesa 30 quilos, é só 1 litro de água. Se pesa 60 quilos, é 2 litros. Se você pesa mais, meu amigo, é mais. Ok? Isso você tem que ter consciência. Se você comprar o equipamento e olhar para ele e dizer, olha, equipamento faz para mim um bom resultado, ele não faz. Só faz resultado se você colocar ele na água e se você beber a água. Ok? Então vamos entender porque ele funciona. Bem, nós temos aqui o H2O, ok? Isso é uma molécula de água. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto dizer que H2O é água, ok? Se você tiver alguma controvérsia disso, eu posso ficar bravo com você, porque desde que criança eu escuto dizer que isso é água, ok? Bem, quando o equipamento magnético entra em ação com a água, ele vai produzir um canhão magnético de 3.860 Gauss. Essa potência magnética, ela vai fazer com que esta molécula aqui, ela se fragmente. Ela vai se fragmentar, ela vai se dissociar em um íons de hidroxila e um íons de hidrogênio. Então, nesse exato momento, está acontecendo uma hidrólise da água. Essa é uma linguagem utilizada no mundo todo. Isso é uma reação química, onde acontece a supermagnetização da água. Então, quando ela se dissocia em um íons de hidroxila e um íons de hidrogênio, ela se fragmentou. Então, nós vamos encontrar os principais minerais na água, como cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e outros minerais que você já conhece. Bem, os opostos se atraem. Quando a carga negativa encontra uma carga positiva, então acontece uma nova junção, formando assim um composto chamado hidróxido de cálcio. Ok? E exatamente nesse momento é que formam os hidróxidos alcalinos, que reduz a acidez do organismo. Reduzindo a acidez do organismo, nós conseguimos trazer grandes benefícios para o corpo. Exatamente nesse momento que nós vamos ter o equilíbrio do pH sanguíneo. Quando eu associo a hidroxila a magnésio, eu crio um composto chamado hidróxido de magnésio. Para quem não lembra, é um vidrinho azul que vende na farmácia, chamado de leite de magnésio. Eu tenho certeza que alguns da sua casa já utilizou esse produto. Porém, o que vende na farmácia é químico.
esse que eu estou a falar a você é natural. Quando você toma 2 copos de água em jejum e ao longo do dia você toma de 6 a 8 copos de água, uma pessoa que tem um problema de intestino grave, intestino que não funciona, de 5 a 7 dias, o intestino tem que funcionar que nem um relógio tomando água. Eu estou falando para você de 5 a 7 dias tomando água, o intestino tem que funcionar. Quando o intestino funciona, porque está recebendo hidróxido de magnésio, ele limpa o organismo e então começa a produção da serotonina. Quem é a serotonina? É um hormônio do bem-estar, do prazer e da alegria. E este hormônio irá produzir um bem-estar, a insônia vai embora, a depressão desaparece e aí você volta a dormir bem. Quanto vale uma noite de sono? Quanto você pagaria por uma boa noite de sono? Quanto você pagaria para ter o teu intestino funcionando regularmente? Quanto você pagaria para não ter azia? E você não ter problema com aquilo que você come? Será que isso é importante para você? Sobrou aqui o íon de hidrogênio. O íon de hidrogênio, estando solto, ele vai neutralizar o vilão. Quem é o vilão? É o radical livre, aquele que promove as doenças degenerativas. Então, quando eu associo o íon de hidrogênio ao radical livre, eu automaticamente, quando você bebe a água, eu elimino o radical livre. Eu volto a ter novamente o quê? Água, H2O. E o radical livre foi neutralizado. Se o radical livre foi neutralizado, automaticamente nós acabamos com a acidez do organismo, eliminando o radical livre e reestabelecemos a saúde de novo. Se eu tivesse um espinho aqui, o que aconteceria com essa mão? Uma infecção, talvez uma gangrena, talvez tivesse que amputar esse braço. Mas se alguém arrancasse esse espinho, isso se regenera, porque Deus nos fez com alto poder de regeneração. Então, quando você elimina o radical livre em excesso, mesmo aquele organismo que tem alguma deficiência, ele pode ser regenerado. Ele pode ser regenerado. Porque Deus lhe fez, meu amigo, com alto poder de regeneração. Então, o teu organismo pode ser regenerado. Porque nós estamos fazendo o processo de neutralização do radical livre. Bem, o nosso equipamento não cria absolutamente nada. Lembra que eu disse a vocês que nós tínhamos um equipamento chamado Top H+. O Top H+, ele é um equipamento que coloca minerais na água. Ele vai colocar cálcio e magnésio para que o xilocimol possa fazer um processo mais rápido, possa acelerar os resultados do nosso cliente, do nosso paciente, do seu paciente, meu amigo. Veja bem, o que é que o Top H+ faz? Aqui nós temos o Top H+, ele passou por um laboratório chamado Bioagri Ambiental, e para essa referência foi utilizado água de torneira, água tratada, ok? E o interessado nesse estudo é o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva, né? Como consta aqui no documento, ok? Bem, se você observar inicialmente aqui, ó, nós tínhamos de sódio 0,57 de sódio. Se você olhar aqui o cálcio nós tínhamos 5,8. Se você olhar para o magnésio, nós tínhamos 0,5, menos de 1, 0,5. Se você observar aqui o pH, nós tínhamos aqui um pH 7,45. Por ser uma água tratada, as companhias de saneamento têm um compromisso de melhorar o pH da água,
colocando alguns produtos químicos, ok? Isso eles são responsáveis. Bem, quando você observa esse próximo laudo, esse próximo teste do laboratório, com a emersão do top H+, ele colocou na água o quê? Os principais minerais, fazendo a alcalinidade desta água. Então, onde nós tínhamos uma pequena quantidade, realmente melhorou-se muito. Observe bem, aqui no cálcio nós tínhamos 5,8 e nós temos agora quanto? 12. Observe, nós tínhamos 5,8, nós temos 12. Melhorou? Melhorou. Onde eu tinha 0,5 de magnésio, eu agora tenho 4,3. Ou seja, essa água na questão do magnésio, ela melhorou aproximadamente 9 vezes. Será que você precisa de um produto desse? Se você observar aqui o pH, que nós tínhamos 7,45, nós conseguimos elevar ele para 9,14. O que você acha? Então eu digo para você, quando você pega o Silosimol e mais o Top H+, os dois equipamentos juntos pode fazer uma grande revolução e acelerar o processo de saúde. Bem, o Instituto Falcão Bauer pegou uma água com dureza total de 9,933. Com 20 minutos depois, essa água veio para 9,521. Uma hora depois, ela veio para 1,536. E acima de 5 horas, ela estabilizou em 1,948. Qual é a primeira casa que eu tenho aqui? 1. E qual é a primeira casa que eu tinha aqui? 9. Isso significa que essa água melhorou mais do que 80%. Ela ficou 80% mais leve. Então, quando você toma um copo de água, ele não pesa no teu estômago. Você bebe a água, ela realmente vai atingir os pequenos vasos sanguíneos. Para quem não acredita muito, eu tenho aqui uma tabela periódica. Se você observar bem, eu disse que cálcio era 2 positivos, ele está aqui na coluna 2 átomos. Magnésio eu disse que era 2 positivo, ele está aqui na coluna 2 átomos. Mas eu também vou trabalhar sódio, potássio, alumínio e todos esses minerais. Dentro da água eu tenho de A a Z. Se o teu organismo consegue absorver, automaticamente você tem o restabelecimento da saúde. Quando você vai ao médico, ele receita uma receita de A a Z. Mas dentro da água nós temos esse conteúdo, ok? Se você observar no fígado, 81% dele é água. Se você observar no cérebro, 83% dele é água. Olha para esse corpo. Nós temos milhares de metros de veias e artérias. O coração está aqui e ele tem o compromisso de mandar sangue aqui nesta mão. Se esse sangue estiver grosso, será que ele chega até aqui? O que você diz, meu amigo? Chega ou não chega? Alguns vão dizer que não chega, mas eu vou dizer para você que chega, porque o coração tem o compromisso de mandar o sangue até na pontinha dos dedos. Mas se ele estiver grosso, vai dar totalmente formigamento nas mãos. E como o nosso corpo é dotado de autodefesa, e o coração tem um compromisso de mandar sangue, ele vai continuar mandando sangue. Porém, em alguns pontos, algumas mulheres vê que estoura nas pernas algumas veinhas. E algumas dizem, será que estourou uma varize? Estourou uma varize, porque naturalmente o teu sangue estava grosso. Só que como estourou uma varize, poderia ter estourado uma veinha no coração. E você poderia ter tido um infarto. Pum! Foi embora. Ou poderia ter estourado uma veinha aqui na cabeça. Você poderia ter tido uma AVC, uma doença cardiovascular. Então, quando você utiliza água organizada molecularmente pelo equipamento Silosimol, ele limpa, ajuda a limpar veias e artérias, fazendo prevenção do infarto e do AVC.
Ele faz com que o teu coração consiga trabalhar de forma mais tranquila, consiga bombear o sangue para aquelas partes que o sangue não chega. Aí você começa a alcançar grandes resultados. Muitos que têm problema com impotência, resolve o problema de impotência, por quê? Porque o sangue começa a chegar nos vasos cavernosos, e então as coisas melhoram. Eu sei que você não tem esse problema ainda, mas que tal prevenir para que você não tenha? O que você acha de começar hoje um projeto de prevenção na sua casa? Prevenção é barato, meu amigo. Segundo a revista Galileu, Os Mistérios da Água, ele fala de uma guerra contra Deus. Você acha que o homem consegue guerrear contra Deus? Olhando eu e você olhando nos meus olhos, eu te faço essa pergunta. Será que o homem consegue guerrear contra Deus? Você conseguiria guerrear contra Deus? Eu sei qual é a resposta que você vai me responder. Você vai dizer que o homem não consegue guerrear contra Deus. Eu digo que o homem consegue. O homem guerreia contra Deus, só não consegue vencer Deus. Você quer saber como é que o homem guerreia contra Deus? Quando ele deixa de beber água. Eu pergunto para você, você acha Deus inteligente? Sim ou não? Tenho certeza que a resposta é que você acha ele inteligente. E ele é inteligente. Você sabe com quantos por cento ele fez o teu corpo de água? Um idoso tem no mínimo 65% de água. Um jovem de meia idade tem no mínimo 70% de água. E uma criança tem no mínimo 83% de água. Então, quando você nasceu, você tinha muita água no teu corpo. Será que Deus, o sábio, faria o teu corpo de coisa ruim? Não. Ele fez você do melhor. E ele colocou em você no mínimo 70% de água. Será que a água presta? E por que você não bebe água? Qual é o problema que você tem com a água? É porque ela não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor? Mas água a gente não bebe porque tem sede. A gente bebe porque o nosso corpo precisa. Então tenha essa consciência. Não faça guerra contra Deus. Beba água. Então vamos fazer um brinde à sua saúde. Vamos beber água, ok?